Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Pode acomodar-se, meu irmão, minha irmã. Irmão, você que nos acompanha através das redes sociais de nossa paróquia de São Paulo Apóstolo, meus irmãos e minhas irmãs presentes aqui na igreja, nós já celebramos a liturgia da festa da Ascensão do Senhor. Já estamos chegando ao final do tempo pascal, ao final deste período em que, como que fomos aos poucos sendo educados pelo Senhor, preparados pela bondade de Deus, preparados para sermos realmente aqueles que anunciam e que levam o nome e a presença de Jesus, formados na escola do ressuscitado, formados na escola de Jesus, para recebermos o envio da missão que nos fala o Evangelho de hoje. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. O anúncio deste Evangelho não parte apenas da criatividade dos discípulos, mas parte, antes de tudo, da experiência do ressuscitado. Não parte apenas da vontade humana, mas existe a partir do mover de Deus dos nossos corações. Por isso que, ao celebrarmos a festa da Ascensão, meus irmãos, nós celebramos o convite da igreja a ser missionária, que agora é a grande responsável por fazer Jesus chegar a todos os irmãos. Antes da festa da Ascensão, antes da ascensão do Senhor ao céu, Jesus ia anunciando a boa nova. Agora, com a ascensão, é a igreja quem continua esta missão. Padre, significa que Jesus não acompanha mais a igreja? Não, meu irmão, significa que Jesus está junto da igreja. Mas se a ascensão não tivesse ocorrido, o Senhor estaria circunscrito à perspectiva do tempo. Padre, o que é circunscrito à perspectiva do tempo? Nosso Senhor estaria condicionado
fisicamente, mas pela ascensão e pelo derramamento do Espírito Santo. Por isso que no final do tempo da Páscoa nós celebramos já antecipação, neste domingo, a festa da Ascensão, e no próximo domingo nós celebraremos Pentecostes. Porque através desse movimento do Senhor que volta ao seio da Santíssima Trindade, mas que permanece junto de nós através da ação do Espírito Santo, a presença de Jesus pode chegar a todos os lugares. E ela chega com você e comigo. Deus que conta diretamente conosco, para que sejamos também nós anunciadores da boa notícia que é Jesus Cristo. A solenidade da Ascensão é diferente da festa da Assunção. A Ascensão é Jesus que por si mesmo volta e se adentra à Santíssima Trindade. Retorna ao lugar que é seu. A Assunção é Nossa Senhora que é elevada por Deus à glória dos céus. Jesus retorna. E aqui, meus irmãos, nós temos um passo muito interessante. Jesus, quando retorna ao seio da Santíssima Trindade, leva consigo a nossa humanidade. Deus que é eterno e não muda, a partir da ascensão do Senhor, muda. Deus continua eterno, mas agora Deus também é humano. A nossa humanidade faz parte também de Deus. A nossa humanidade faz parte também da Santíssima Trindade. Jesus, quando, e aí diz São Marcos, assentado à direita do Pai, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Jesus senta-se à direita do Pai, sendo também humano. E desse modo, Deus conhece a humanidade por dentro. A humanidade, a condição humana, não é mais apenas criatura. A condição humana torna-se também parte de Deus. Passa a pertencer ao Eterno. Eis o caminho da redenção e a beleza da fé. A ação de Deus que nos acolhe total e completamente. E Jesus que, obediente, cumpriu a vontade do Pai, encerrou a sua missão. É tradição e costume na cultura semita, na cultura judaica, na cultura em que Jesus vivia, aquele que se sentava à direita significava o reconhecimento do bom cumprimento da sua missão. Significava que levou a bom termo, que fez muito bem, que realizou totalmente aquilo de que foi encarregado. E Jesus, quando se senta, o seu estar ao lado, à direita do Pai, significa exatamente Jesus ali dizendo: eu cumpri a missão que o Senhor me deu. E qual é esta grande missão? Eu mostrei novamente ao homem a condição humana, a humanidade, aquilo que ela deve ser. Nós devemos ser. E é isso que nós somos convidados a levar aos nossos irmãos. Nós devemos ser imagem e semelhança de Deus, como pensados lá na criação, lá no livro do Gênesis. E como nós somos imagem e semelhança de Deus?
sendo como Jesus, que é o grande modelo, o novo homem, o novo sinal da humanidade, sendo como Jesus, não na sua divindade, porque isso não cabe a nós. Isso é dádiva de Deus, que nos torna também santos e divinos pela graça do sacramento. Mas a nós cabe zelar e cuidar da nossa humanidade, que agora ocupa a direita de Deus. A nossa humanidade, que agora está também em Deus. Quer ser santo, meu irmão e minha irmã, seja o mais humano, no sentido mais positivo possível do que significa ser humano. Não despreze a sua humanidade, mas torne a sua humanidade, que ainda é marcada pelo pecado, o mais próxima possível, o mais idêntica possível ao modo humano de ser de Jesus. Ser santo, para nós, significa ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus significa ser santo. Buscar os valores e os princípios da santidade, da humanidade de Jesus Cristo. E aí talvez você possa dizer: Padre, mas eu acho tão difícil ser santo. Padre, mas eu acho tão difícil viver esta santidade. Então troque o termo, meu irmão. Peça a Deus que lhe dê a graça de ser humano. Peça ao Espírito, e nós vamos escutar isso no decorrer desta semana, né? Acompanhe você a novena presencialmente aqui na igreja, ou através da transmissão das redes sociais. Acompanhe a palavra de Deus. Entenda que o Espírito vai nos ajudando. O Senhor não nos deixa sós nessa missão de nos tornarmos humanos, a imagem e semelhança de Deus. Mas o Senhor derrama com abundância sobre nós o Espírito, que nos recordará. O Senhor derrama com abundância sobre nós o Espírito, que nos lembrará de novo. Nós já sabemos, porque nós já conhecemos Jesus. Mas o Espírito nos ajudará a esmiuçar, a mergulhar cada vez mais, a aprofundarmos-nos cada vez mais neste mistério que é Deus. Mistério não é realidade escondida. Mistério é realidade muito maior do que aquilo que eu posso compreender. E mergulhar no mistério significa apropriar-se desse mistério. Significa buscar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais daquilo que Deus é para a minha vida. Conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Converter-se um pouquinho mais. Tornar-me um pouquinho mais parecido com Jesus. Não é para fazer tudo de uma vez só. É para fazer aos poucos e a cada dia. O processo da vivência da fé não é concluir simplesmente correndo e depois sentar e esperar. Não. O processo da vivência da fé é caminho de transformação, que como esses degraus, aos poucos eu vou subindo, aos poucos eu vou caminhando, aos poucos eu vou chegando mais perto para me encontrar verdadeiramente com Deus. Não tenta esticar a perna de lá para cá, vai conseguir não, vai cair. Se tentar fazer isso aqui, maceta a testa. Ai, um galo enorme. Não, é um degrau por vez. É um passo por vez. É uma vida nova. É uma escolha nova por vez. E a cada passo dado por vez, eu chego mais perto de Jesus. Tudo não dá, mas um pouquinho dá. Deus não espera tudo de você. Deus espera um pouquinho a cada dia. E aquilo que você não conseguir,
O Espírito te ensina. Ele mostra. Ele conduz e Ele ilumina. Já encerro. E por isso a importância dessa festa bonita do Divino Espírito Santo. Por isso a importância deste sinal, que é apenas um sinal, mas que nos faz recordar. Dessa bandeira que significa e simboliza e leva a essa presença do Divino Espírito Santo que se adentra à nossa casa. A bandeira do Divino nos recorda, nos faz lembrar que Deus faz parte da minha vida, que Deus faz parte do meu lar, que Deus cabe no lugar onde eu vivo. É lá que o Senhor está, é lá que o Senhor me transforma, é lá que o Senhor me ensina. Celebrar a Ascensão é celebrar o cuidado de Deus por todos nós. Celebrar a Ascensão é celebrar o Senhor que como que cumpre a sua missão. O quanto da sua missão você tem cumprido? Jesus cumpriu a dele, a parte dele ele fez. E você? O que tem feito da missão que ele te confiou? E você? O que tem realizado daquilo que o Senhor entregou em suas mãos? O quanto você tem feito daquilo que Deus pede a você? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.